Meus irmãos, a paz do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé, por gentileza, tá? E você vai entender o porquê, tá? Pegue sua Bíblia comigo, abra no livro do Êxodo. Uau! Capítulo 3, versículo 2. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Enquanto você procura o texto sagrado, eu quero desde já aqui agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Eu trago aqui a paz do meu pastor Carlos Augusto, né? Quero aqui agradecer. Isso, tá bom, obrigado, viu? Quero aqui agradecer ao obreiro bonitão dessa casa, presbítero Heitor. Acho que vai ficar mais bonitão se colocar um topete. Eu tirei o meu, mas eu vou deixar crescer. Ele precisa colocar um também. Obrigado, viu, pelo carinho, tá? Por lembrar de mim. Ao meu amigo Rodrigo, acho que ele saiu, né? Ele saiu, mas eu agradeço ele, agradeço a sua esposa também. Obrigado, viu? Tá? Os obreiros que aqui se encontram, Deus abençoe a todos. Meu sobrinho veio comigo hoje, olha lá, Tiago. Faz assim, Tiago. Uau! Ele veio, obrigado, viu? Êxodo capítulo 3, verso 2, quem achou o texto diz amém. Amém. Eu confesso que essa mensagem está ardendo ao meu peito desde hoje à tarde. Quando eu cheguei aqui, o profeta leu ali, eu falei, então é essa mesmo. E Deus vai falar com você. Capítulo 3, versículo 2, quem achou o texto diz amém. O texto diz assim: E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e eis que ele olhou que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E você diz amém. Antes de você se assentar, você vai procurar 3 crentes bem bonitos. Quantos crentes? 3. Pregador, eu não consigo encontrar crente bonito, né? Então, você vai encontrar pelo menos crentes pentecostais. Porque, vou te dar um segredo. Se você não for nem bonito, você no mínimo tem que ser pentecostal. Porque se não for nem bonito nem pentecostal, tá mal. Não presta para ser crente. Tá bom? E você vai liberar uma palavra. E a palavra que você vai liberar para ele é: Deus vai fazer queimar novamente esse fogo que há em ti. Agora, um conselho. Quando você liberar essa palavra profética para 3 crentes, no mínimo essa pessoa tem que reagir de um jeito bem empolgante, que vai fazer você a ter ânimo a profetizar para a 2ª e 3ª pessoa. Amém? Então levante os dedos assim aos céus, por gentileza. Escolha 3 pessoas e diga: Deus vai fazer queimar a chama que há em ti. Diga. Uau! Só quem vai fazer a chama queimar libera o maior glória. Se assente. Ele pulou daqui para profetizar. Pula na minha frente não, que eu gosto dessas coisas e eu me empolgo. Gente, acabamos de ler um texto sagrado que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 3, verso de número 2. É impossível você chegar no ambiente e dizer: pregador, eu nunca ouvi esse texto, até porque foi lido por ele, este texto, na saudação que ele teve. Êxodo capítulo 3 é o texto que marca a história de Moisés. Só que no capítulo 3 é o momento em que vai marcar o projeto de Deus na vida de Moisés, o momento de Deus na vida de Moisés. Só que o momento em que Moisés está se vivendo no capítulo 3 é um dos momentos mais difíceis da sua vida. O momento que Moisés está vivendo no capítulo 3 é um momento decisivo da sua história. Porque no capítulo 3, verso 2,
Quando Deus decide se comunicar com Moisés, Deus se comunica com Moisés, e Moisés ele se torna um fugitivo. Moisés ele se torna um abandonado. E não porque ele quis ser um fugitivo, mas porque as atitudes que ele tomou tornou ele fugitivo. Você conhece a história, você sabe que no capítulo 2, Moisés, ele fere um egípcio. O texto diz que em um momento em que Moisés está a passear pelo Egito, o texto diz que Moisés, ele vê um egípcio ferindo, maltratando um hebreu, e automaticamente Moisés, olhando esta visão, Moisés ele perde o controle de si. Moisés ele leva para o lado pessoal, porque primeiro, o egípcio não está ferindo somente um homem qualquer. Segundo, o egípcio está ferindo um hebreu. Terceiro, Moisés ele é hebreu de origem. Só que quando ele fere o egípcio, Moisés não está ferindo também somente qualquer egípcio ou qualquer pessoa normal. Porque você que conhece a Bíblia e a história, sabe que Moisés ele foi criado no Egito. Moisés foi crescido no Egito. Moisés foi investido no Egito. No Egito, Moisés ele tinha tudo do bom e do melhor. No Egito, Moisés ele teve um preparamento de príncipe. No Egito, Moisés ele teve amizades fortes, no qual ele poderia contar na época. No Egito, Moisés ele tinha tudo que uma pessoa da época queria ter para a sua vida. Os egípcios então investem em Moisés, dá o treinamento de um príncipe, dá o treinamento de todas as ciências para Moisés. E quando Moisés ele fere o egípcio, Moisés é a mesma coisa que ele está se rebelando contra os egípcios. Em outras palavras, Moisés está se rebelando contra a sua casa, não de origem, mas a casa que ele foi criado. Em outras palavras, Moisés está se rebelando contra a sua família, que o destino lhe apresentou. O texto diz então que quando ele vê o hebreu sendo ferido, Moisés ele leva para o lado pessoal. E Moisés ele perde o controle, Moisés ele fica fora de si, ele fere o egípcio. Moisés não contente com isso, não satisfeito com isso, o texto diz no capítulo 2 que ele chega ao ponto de matar o egípcio. Não satisfeito com isso, Moisés fere, Moisés mata, e Moisés agora enterra o egípcio na areia. O que me chama a atenção é que ele não comunica a morte para ninguém. Ele não avisa aos familiares do falecido. Ele não avisa a ninguém. Ele mata, enterra, mata e esconde o erro que ele cometeu. Ele não faz nada para comunicar às pessoas. Ele mesmo faz o velório, ele mesmo enterra e está tudo certo por ele. Só que foi uma atitude que ele não queria ter. Foi um momento, o sangue dele ferveu. Até porque quem é que quer ver uma pessoa da sua família sendo ferida? Ninguém. No mínimo você que é mamãe, se visse alguém maltratando o seu filho, você sairia fora de si e fazeria de tudo para defender o seu filho ou alguém da sua família. Moisés ele fere o egípcio. Só que a atitude que Moisés teve trouxe sérias consequências para a vida dele. Por que, pregador, trouxe consequências? Porque a atitude é evidência do nosso futuro. Pregador, a minha atitude ela é evidência do meu futuro? É claro que é. Você é resultado das suas atitudes. Tem gente que está tendo um presente fracassado, ruim, difícil, doloroso. O processo é ruim. E por que, pregador? Por causa das atitudes que você tomou no passado. Tem outras pessoas que estão tendo um presente bonito, feliz. E o que é a evidência disso? As atitudes que você tomou. Quando eu falo de atitude, alguém vai estar no culto como esse e vai dizer: pregador, quando você fala de atitude, de futuro, eu vou lembrar que pelas minhas atitudes eu sofro e sofro até hoje pelas atitudes que eu tomei. Ah, pregador, quando você fala de atitude, automaticamente eu me lembro do meu passado de 10, 15, 20 anos atrás. Eu lembro que uma hora como essa, eu ainda não era crente, eu ainda não era convertido. Mas uma hora como essa, a minha atitude não era de estar sentado em um culto, em uma igreja. A minha atitude, uma hora como essa, pregador, era de estar andando pelos morros, doida de bebida, doida com o efeito das drogas,
caindo pelo morro. Ah, pregador, uma hora como essa, quando você fala de atitude, eu me lembro que uma hora como essa eu estava fazendo um barraco com as pessoas que eu estava me relacionando. Ah, pregador, quando você fala de atitude, eu lembro que há meses atrás, 10, 15 anos atrás, uma hora como essa eu estava entrando na briga com meu companheiro, saindo na mão. Ah, e você percebe que por causa das suas atitudes, você simplesmente acabou perdendo a família, perdeu o relacionamento, perdeu a casa. Por quê, pregador? Porque em vez de você valorizar a casa, a família, os filhos, a mulher, você valorizava mais o copo de bebida na mão, valorizava mais as substâncias que você usava na madrugada. Consequência das suas atitudes, você perdeu a casa, perdeu a família, perdeu o casamento. Isto é a evidência do fracasso que você vive. Quando eu falo de atitude, alguém vai estar no culto como esse e vai dizer: ah, pregador, eu lembro que eu perdi a pessoa que eu amava, eu perdi a esposa, o marido que eu amava, os pais dos meus filhos, por causa das minhas atitudes. Ah, pregador, eu achava que era dona da razão, eu achava que sempre estava certa, eu nunca baixava minha guarda para nada, e as suas atitudes fizeram você perder uma coisa que você mais amava. Outras pessoas vão dizer: pregador, quando você fala de atitude, automaticamente eu vou me lembrar da comunhão que eu perdi, da intimidade que eu perdi, e eu perdi pelas atitudes que eu tomava. Ah, pregador, em vez de me valorizar os momentos de oração na minha igreja, valorizar os conselhos do meu pastor, eu valorizava os filmes e deixava a oração de lado. Eu valorizava vale a pena ver de novo e deixava o círculo de oração de lado. Consequência das suas atitudes fizeram você perder algumas coisas da vida, e isto foi levando a algumas comunhões que você tinha com o Pai. Ah, quando você fala de atitude, você fala automaticamente de futuro. Mas quando eu falo somente de atitude, eu não falo só de fracasso, porque nem toda atitude evidencia um fracasso. Tem atitudes que evidenciam futuros bons. Quando eu falo de atitude, alguém vai estar dizendo: pregador, quando você fala de atitude, eu lembro do casamento que eu tenho, da família que eu tenho, dos filhos que eu tenho, e eu lembro que isso foi gerado por uma atitude. Ah, pregador, hoje é casamento, mas há anos atrás eram somente atitudes. Eu conhecia ela, conhecia ele, e eu simplesmente nem namorava, mas eu já cantava e orava a ela. Ah, isso foi a sua atitude. E você pegava o celular, conversava horas na madrugada. Isso foram atitudes suas. E a atitude sua foi sendo impulsionada, que as suas atitudes geraram um namoro. E das atitudes de namoro geraram um noivado. E das atitudes de noivado geraram um casamento. E das atitudes do casamento geraram filhos e família. Isto é fruto de suas atitudes. Quando a gente fala de atitude, a gente fala de um futuro. Ponto. Este é o caminho. Moisés, ele tomou uma atitude que ele não queria por si, só que a atitude dele fez ele perder o ambiente que ele tinha em investimento. A atitude que ele fez ele perder as pessoas que ele tinha um relacionamento. Moisés, ele mata por causa de uma atitude. Ele foge para o deserto. E por que ele foge, pregador? Ele foge porque primeiro ele precisa guardar o segredo que ele fez. Segundo, ele foge para o deserto porque ele precisa guardar a sua vida. Aqui não se trata mais de um status, não se trata mais de um assunto, se trata de guardar a vida, porque quem fere uma pessoa por uma pessoa é ferida. Moisés, ele fere a pessoa, foge. O pensamento de Moisés é esse: eu preciso fugir, porque senão alguém me encontra e me mata. Eu preciso fugir, senão os egípcios me encontram e me ferem também. O texto diz então que ele foge deixando um passado para trás e coisas que ele gostava. Ele foge deixando ouro, ele foge deixando palácio, ele foge deixando as amizades que ele tinha no Egito. E entre nós não é fácil abandonar.
dar, ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer perder. Quem é que vem num culto como eu dizendo: pregador, obrigado porque eu perdi a casa, obrigado porque eu perdi o casamento, obrigado porque eu perdi o emprego, obrigado porque eu perdi. Ninguém gosta de perder. Moisés está perdendo. O processo da vida de Moisés é um processo de percas. O texto diz então que o momento mais difícil da vida de Moisés, ele chega ao Monte Horebe, e quando ele chega no Monte Horebe, Deus dá uma visão. É bem claro no capítulo 3, Deus dá uma visão. A visão que Moisés ele tem aqui não foi um pastor que mostrou para ele. A visão que Moisés teve aqui não foi um amigo que mostrou o caminho para ele. A visão que Moisés teve não foi um colega que mostrou a caverna do caminho para ele. A visão que Moisés tem foi o próprio Deus que mostrou a ele. A pergunta que eu faço é: como é que alguém que está passando um processo de percas, como é que alguém que está passando um processo difícil, como é que alguém que está passando um processo de abandono consegue ver a visão de Deus? E aí Deus me informou que é nos processos mais difíceis da vida que Deus apresenta as melhores visões da parte dele. É no momento mais difícil da sua vida que Deus sempre vai mostrar uma luz. É no momento mais difícil da sua vida que Deus sempre vai mostrar um caminho. Pregador, Deus mostra Deus mostra visões extraordinárias em processos difíceis. É claro que mostra. Aprende com Ezequiel 37. O processo é difícil. Não existe morto, não existe necrotério, só existe ossos. A coisa está feia. Só que quando Deus no capítulo 37 decide dar uma visão para Ezequiel, e o texto diz no capítulo 37 versículo de número 1, que a mão do Senhor tirou Ezequiel da onde ele estava em espírito e levou para o meio do vale com um propósito. Qual, pregador? Dar restauração. O que me chama a atenção é que é no processo difícil que Deus dá as visões mais bonitas. Aprende com Jeremias capítulo 18. É no processo que a nação de Israel está pecando e perdendo a comunhão, que Deus se levanta para Jeremias e diz: Jeremias, levanta-te e desce a casa do oleiro. O texto diz que quando Jeremias está passando o processo difícil da nação, no capítulo de número 18, o texto diz que Deus, no versículo de número 3, mostra para Jeremias a casa do oleiro. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe? Que quando Jeremias vê a casa do oleiro, Deus, ou seja, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. O que me chama muito a atenção aqui, gente, é que Deus deu a visão para Jeremias no momento mais processoso da nação de Israel. Pregador, me explica isso aqui. É que Deus chegou para te dizer: fica tranquilo, no período do processo mais difícil da tua vida, é o período que a visão extraordinária vai se apresentar na sua vida, e só vai dar glória a quem recebe e ouve esta palavra. É o momento difícil da vida de Moisés. E quando Moisés ele tem uma visão, a parte, capítulo 3, parte B do versículo 2, o texto diz que Moisés ele tem uma visão, e a visão que Moisés tem é de um arbusto seco, uma árvore. O texto diz que este arbusto seco, a sarça, ela pega fogo, só que a parte B diz que a sarça não é consumida pelo fogo que ela se tem. O texto diz que a sarça pega fogo, mas ela não é morta por aquilo que ela se tem. O texto diz que o fogo é iniciado, mas não é terminado pelo fogo que se iniciou. Pregador, me explica isso aqui, e só vai dar glória a quem tiver ligado comigo que eu começo a pregar agora. Por que, pregador? Eu já vi pregador dizendo que Moisés ele foi cativado
pelo fogo que ele viu na sarça. Biblicamente falando, isto não é verdade. Eu já vi pregador dizendo que Moisés foi cativado pelo arbusto que ele viu com fogo. Biblicamente isso também não é correto, porque uma coisa que Moisés estava acostumado a enxergar na época da Palestina era galho seco pegar fogo, árvore seca pegar fogo, arbusto seco pegar fogo. Pregador, por que pegava fogo? Quem conhece de Bíblia, um pouco de história, sabe que a época da Palestina, quem me ouve diz amém. Sabe que na época da Palestina o sol ele era tão quente, mas tão caloroso, mas tão quente, que todo o galho seco jogado na terra do deserto, pelo calor do sol, o galho seco, o arbusto seco, a árvore seca, pelo calor do sol, ele soltava uma secreção, uma espécie de óleo, e este óleo, esta secreção, fazia pelo calor do sol, o conteúdo sobre o graveto da árvore ou do arbusto seco, entrava em combustão, e isso fazia o galho, a árvore ou arbusto pegar fogo. Só que o que me chama a atenção é que as árvores que Moisés via no deserto, os arbustos que Moisés via no deserto, ou os galhos que Moisés via no deserto, era diferente desta que ele viu no monte da parte de Deus. E por que era diferente, pregador? Era mais ou menos assim: Moisés ele andava no deserto, o galho pegava fogo. Moisés andava no deserto, o graveto pegava fogo. Moisés andava no deserto, o arbusto pegava fogo. Só que quando Moisés voltava do deserto, não existia mais galho pegando fogo, não existia mais graveto pegando fogo, não existia mais arbusto pegando fogo. E por que não, pregador? É simples. Moisés ia no deserto, pegava fogo. Moisés voltava do deserto, restavam resíduos. Quem me ouve diz amém. Restavam resíduos, e o resíduo que restava era uma palavra chamada de cinzas. E pregador, o que é cinzas? As cinzas é a evidência de um presente fracassado por um passado que não larga o seu presente. As cinzas é a evidência de alguma coisa que queimava, mas hoje é apagado. As cinzas é a evidência de alguma coisa que ardia, mas hoje não arde mais. Em outras palavras, as cinzas é evidência de um presente fracassado. Pregador, o que são cinzas? As cinzas, presbítero Heitor, é evidência de alguém que era cheio, mas hoje não é mais. As cinzas é evidência de alguém que vivia e hoje é morto. As cinzas é evidência de alguém que pulava e hoje é parado. As cinzas é evidência de alguém que sorria e hoje chora. As cinzas é evidência de alguém que se alegrava e hoje é triste. As cinzas é evidência de um presente fracassado por causa do passado que não larga a sua vida. Então eu imagino Moisés olhando para aquela sarça pegando fogo e dizendo: eu estou acostumado a enxergar arbusto seco pegar fogo. Não tinha relógio, mas se tivesse relógio na época, Moisés olharia no relógio dizendo: daqui 5 minutos este fogo apaga. 5 minutos se passa, o fogo continua queimando. Eu imagino Moisés olhando para o relógio dizendo: daqui 10 minutos este fogo apaga. 10 minutos se passam e este fogo continua queimando. Eu imagino Moisés olhando para o relógio dizendo: daqui 15 minutos este fogo apaga. 15 minutos se passam e a sarça continua queimando. Eu imagino 20 minutos olhando, Moisés olhando para o relógio dizendo: daqui 20 minutos o fogo apaga. 20 minutos se passam e o fogo continua queimando. Por que, pregador? O que tem de gente para contar a quantidade de tempo para sua chama apagar não se compara com a pouca gente que te pega na mão e diz: vamos acender aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ei, agora vai pegar quem tiver ligado esta noite. Quando Deus dá a visão para Moisés, Deus estava dizendo: Moisés, eu não quero marcar a tua vida, eu não quero marcar a tua promessa, eu não quero marcar a tua chamada com fogo fracassado, eu não quero marcar a sua vida com pequenos momentos de prazeres e de arderâncias do fogo. Quando Deus mostra a sarça para Moisés, estava dizendo: Moisés, eu quero marcar a sua vida com uma palavra que o arbusto seco carrega na sua vida. E que palavra é essa? Uma palavra chamada de resistência. Ei, semana passada eu estava na casa do meu sogro e lá ele fez um churrasco
cal. Ele colocou o filé mignon para queimar na brasa. Só que a madeira do churrasco que ele fez era tão ruim, mas tão ruim, que ele jogou álcool, pegou esteiro, pegou fósforo, demorou para acender. Quando acendeu, eu nunca vi isto, o galho, o carvão começou a estralar, e quando ele estralava, ele apagou. Por que, pregador? Quem conhece um pouco aqui de churrasco entende. Tem madeira que é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que dependendo da madeira, com o isqueiro você resolve, com o álcool você resolve, com um pouco de fogo você resolve. Só que na mesma intensidade que você acende a fogueira, é a mesma intensidade que a fogueira apaga. E quando Deus mostrou essa visão para Moisés, Deus estava dizendo: Moisés, a minha preocupação não é colocar lenha para você acender a sarça. A minha preocupação é manter o fogo da sarça aceso. Por que, pregador? Dificuldade nunca foi colocar fogo na sarça. Dificuldade nunca foi acender a fogueira. Dificuldade nunca foi pedir fogo para Deus. A dificuldade é você acender, mas deixar mantido do lado de fora. E esse é o problema das pessoas. Tem a facilidade para acender, mas não tem a facilidade para permanecer acesa do lado de fora. Só vai dar glória quem é pentecostal e quem vai receber essa palavra com muita alegria. Qual é o problema das pessoas, pregador? O problema das pessoas na igreja é, aqui não tem, mas o problema das pessoas na igreja é esse: ele vem e acende o fogo no altar. Ele canta Isadora Pompeio, ele canta Damares, ele canta Cassiane, canta melhor que a cantora, e o melisma dela nem se pode falar. Muito bonito. Só que o problema nunca foi acender o louvor aqui no meio do altar. O problema é que quando ela canta melhor que a cantora, quando o culto termina, depois das 22 horas, aí passa o carro da batida do funk aqui no morro. E quando ela ouve, ela não diz misericórdia, ela não diz tá queimado, ela não diz nada disso não. Quanto mais grave é a batida do funk que ela ouve, mais a perninha dela vai no movimento da batida. E Deus chegou para dizer: acender o fogo na igreja é fácil, tem que manter fora dele. Só vai dar glória quem gosta de Bíblia. O problema dos pregadores é que vem na igreja e acende o fogo na igreja. Eu nunca tive preocupação de ver amigo meu acender fogo no altar. Quando eles dão glória, eles pregam, eu levanto, eu pulo, eu dou glória do mesmo jeito. Só que o problema é que ele vem aqui, ele canta, ele prega hebraico, ele fala latim, ele fala em grego, às vezes fala mais línguas estranhas do que português. Ninguém entende nada, sai do culto sem entender. Na igreja ele é chamado de profeta, na igreja é chamado de homem de Deus, na igreja é chamado de pregador. E quando o culto termina, o problema está aí. Alguém olha para ele e diz: é sem vergonha. Alguém olha para ele e diz: é mau caráter. Alguém olha para ele e diz: é pegador. O problema das pessoas são esse: vem na igreja, pisa na cabeça da serpente, ele roda, parece uma bailarina, mas quando tudo termina na festa dos parentes, ela vai até a boquinha da garrafa. E Deus chegou para te dizer uma coisa: se o teu fogo for grande aqui na igreja, mas apagar no meio da rua, não adianta. Deixa ser pequeno, mas mante do lado de fora. Mas mantém do lado. Ei. Pega na mão do crente que estiver do seu lado, por gentileza. Saculeja ele, saculeja ela. Diga, o fogo pode ser grande. Não, você não disse. Diga: o fogo pode ser grande, mas se não tiver resistência, não adianta. O pregador pode ser o mais tocha da igreja, mas se não tiver resistência, não adianta. A cantora pode ter a voz mais bonita da igreja, mas se ela não for firmada, não adianta. O músico pode tocar os instrumentos mais perfeitos, mas se não tiver resistência, não adianta. E a raiva do diabo, pregador, qual é? É que numa noite de domingo como essa, ele olhou para você e disse: fica em casa, assiste um Netflix, come uma pipoca e toma uma Coca-Cola gelada. Aí ele olhou para você e disse: a tua chama é bem pequena, olha o jeito que tu tá. Aí deu 19h30, você vestiu o terno, colocou o vestido, vestiu a Melissa, colocou o sapato, e você entendeu: eu preciso ir para aquele culto de domingo, porque
O meu fogo não vai começar na igreja. A minha chama ainda pequena começou dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Dentro de casa. É por isso que eu não sou emocionalista. Quando eu vejo alguém tacando fogo e na intensidade do fogo grande, Deus chegou para te dizer: vai com fogo pequenininho mesmo, mas mante aquilo que você acendeu. A raiva do diabo é que você não canta bem, você não prega bem, você não fala bonito, mas toda vez que ele olha para você, você está aceso na segunda, aceso na terça, aceso na quarta, aceso. Alguém entendeu ali? Alguém vai pegar? Eu vim te dizer uma verdade: esse fogo que vai te acender hoje não é o fogo do diabo. Este fogo que vai acender hoje é o fogo que vem dos céus do Senhor. E se este fogo é de Deus, pode gritar para dona linguaruda que a língua dela é grande, mas a resistência que Deus colocou na tua... Tem 2 ou 3 entendendo aqui. Eu vim dizer uma verdade. Eu não sei qual é a macumbeira que te persegue, mas Deus chegou para te dizer: eu vou te acender hoje. E ela pode acender vela rosa, vela vermelha, vela preta, vela azul, pode acender todas as velas, mas avisa para ela que a macumba dela não te deixa cair, porque tua resistência crente que é firmado na resistência não sai da igreja por causa de fofoca. Crente que é marcado por resistência não sai da igreja por falta de oportunidade. Crente que... Alguém entendeu? Crente que é marcado por resistência não sai da igreja por causa de porta fechada. Crente que é marcado por resistência é igual eu, é igual você. O diabo diz: a porta está fechada. Aí você diz: eu tenho um Deus que cria porta onde não existe parede. Se Deus abrir, ele é Deus. Se Deus não abrir, continua sendo... Ei, levante os dedos aos céus, por gentileza. Diga: essa noite não é a noite que você desvia. Essa noite não é a noite que você sai dos projetos de Deus. Essa é a noite que Deus pega na tua mão e diz: continua mais um pouco, anda mais um pouco, a chama ainda está queimando. Deixa eu ver, 1 minuto adorando. Deixa eu ver quem acende, quem acende, quem acende, quem acende, quem acende, quem acende. Tem gente acendendo lá atrás, tem gente acendendo aqui na frente. Eu vim dizer uma verdade para a tua vida, e a maior raiva do diabo é essa: que Salmos 91 está entronizado na tua vida. E o que é que diz? Pode ter 1000 demônios tentando apagar o fogo que Deus acendeu do teu lado, 10.000 outros demônios tentando apagar o fogo que Deus acendeu na tua vida, mas para surpresa dele, avisa para ele que Deus chegou no meio dizendo: estou acendendo de novo. Estou acendendo de novo, estou acendendo de novo. Eu vim liberar uma palavra, e a palavra é essa: a chama arderá continuamente sobre o altar. Pega na crente que estiver do seu lado, por gentileza, saculeja ele, saculeja ela, saculeja isso, saculeja assim, isso, saculeja ele, saculeja ela. Diga: vamos acender de novo essa chama. Diga: vamos acender de novo essa chama. Eu estou pregando para você que pregava e hoje não prega mais. Eu estou pregando para você que sonhava e hoje não sonha mais. Eu estou pregando para você que sorri e hoje não sorri mais. Eu estou pregando para você que projetava antes e hoje não projeta mais. Deus chegou para te dizer: volta a sorrir, mulher, volta a sonhar, volta a acender a chama. Deixa eu ver quem vai acender aqui. Tá lá Moisés, no momento mais difícil da sua vida, Deus mostrou a visão para Moisés. Eu encerro agora. Por que, pregador? Porque isso que é o bonito. A chama que Deus mostrou para Moisés não foi a chama de deserto. Qual é a diferença de sarça de deserto e sarça de monte? Sarça de deserto, eu já disse, acende rápido e apaga rápido. E a sarça de monte até demora para acender, até demora para dar glória, até demora para sentir a presença, demora para sentir o arrepio, mas quando sente, quando dá glória. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui? Olhe para ele, olhe para ela, diga: até demore para acender. Diga:
Diga, até demore para acender, mas quando acender ninguém te para. Quando acender não tem calúnia, mas quando acender não tem porta fechada, mas quando acender não tem panela nas redes sociais, mas quando acender não tem pão na linguaruta. Quando acender alguém vai ter que dizer: sai da frente dessa mulher, sai da frente dessa irmã, sai da frente dessa igreja, ela vem acesa pela glória de Deus. No momento mais difícil da vida de Moisés, foi o momento em que ele viu a visão de Deus. A visão de Deus. Pode melhorar. A visão de Deus. Uau! A visão de Deus. Por que, pregador? É no momento do processo difícil que Deus ele sempre vai mudar toda a sua visão e honrar a sua promessa. Pregador, Deus muda a visão no processo difícil. Só vai dar glória a quem estiver ligado aqui, que eu já vou encerrar. É claro que Deus muda. Alguém olhava para Davi e diz: Davi é tocador de roça, Davi é um mineiro que não presta para nada, é o pastorzinho de ovelha. 40 anos depois alguém teve que dizer: esse daí é o maior rei de Israel. Alguém olhava para José e dizia: esse daí é aquele que cai na cisterna. No jovenzinho esquecido, alguém teve que olhar para ele e dizer: esse é o primeiro governador do Egito. Alguém teve que olhar para Moisés e dizer: Moisés matou o egípcio, mas foi o maior libertador de Israel. Vai pegar quem está ligado. Alguém olhou para Davi e disse: esse é o sem vergonha, este é o adúltero, mas teve que dizer: Deus honrou a sua casa. Maraqué, pega na mão do crente que estiver do seu lado, que eu sinto uma informação do Espírito Santo. Diga: esse momento de vergonha vai se tornar um momento de glória. Esse processo de choro vai se tornar um processo de milagre. Esse processo de dor vai se tornar um processo de avivamento. Quem disse que os jovens daqui dessa cidade de Santos vão morrer no crack? Quem disse que os jovens vão morrer na bebida? Quem disse que os jovens aqui estão perdidos? Ainda no processo, Deus levanta profeta. Pega na mão do crente que estiver do seu lado. Diga: Deus vai avivar o teu processo. Diga: Deus vai avivar o teu processo. Pega na mão desse crente e coloca ele de pé, por gentileza. Coloque ele de pé. Coloque ele de pé. Coloque ele de pé. O segredo não está em acender, porque acender Deus mesmo se carrega. O segredo está em manter. É por isso que diz Levítico capítulo 6, versículo de número 13. O texto diz: e a chama arderá continuamente. Somente nos cultos de domingo? Somente quando eu estou com o microfone na mão? Porque tem gente que só arde a chama quando está com isso. Vamos deixar para lá, senão o Rodrigo não me traz mais. A chama arderá continuar. Isso é a raiva do diabo. Ele olha para tu e diz: não sei porque não desviou ainda. Não sei porque não saiu da igreja, não pediu divórcio ainda. É porque você entendeu que a vitória ela não vem no começo. A vitória vem quando termina. E para terminar tem que continuar. Então pega na mão desse crente que estiver do seu lado. Eu só vou fazer uma oração. O meu único propósito dessa oração vai ser: Deus, acende essa chama pequenininha, bem pequenininha, na vida do meu irmão. Talvez a tua chama está quase apagando. Que para você dar um glória tão apagada. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração e Deus vai te avivar nesta noite. Quem me ouve diz amém? Então pega na mão desse crente bem bonito que estiver do seu lado. Bem bonito. Se não for bonito, pentecostal, mas pegue na mão dele. E diga: Deus vai acender hoje. Não, teu problema é que você quer deixar para a semana que vem, mas Deus está dizendo: vai acender hoje. Então eu vou deixar o microfone aqui no altar e você vai ser profeta para ele. A sua oração vai ser: Deus, acende a chama na vida do meu irmão. Eu não sou inimigo do meu irmão. Eu não odeio o meu irmão. Eu sou a lenha que vai acender a vida dele. Eu vou deixar o microfone aqui. Eu vou te dar alguns minutinhos para você orar. E Deus vai acender a chama na vida do crente que entender esta mensagem. 5 minutos orando agora, vai.
Ora, 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 ora. Era kamande kobidara kamanarashi mahai. Tere kalamban kolobidara remina klobia sebidara highway. Eu não sei você, mas eu quero te convidar a orar em línguas estranhas agora. Eu quero convidar os espirituais agora. Você vai acender a chama do teu irmão agora. Ore por ele. Eu vejo gente chorando aqui. Isso prova que Deus está acendendo. Cadê os crentes espirituais para vir comigo nesse mover? Ei, vai orando. Oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito, oh Espírito. Pegue na mão desse crente, levante a mão dele aos céus de olho fechado e de boca aberta. Olha Deus renovando o crente lá atrás, ó. Olha Deus, tem gente chorando ali, ó. Tem gente chorando ali, ó. Isso é a chama do Espírito. Deus vai acender tua família hoje. Deus vai acender teu casamento hoje. Deus vai renovar a tua espiritualidade hoje. Deus vai acender a tua empresa hoje. Deus vai acender os teus projetos hoje. Deus vai acender teus sentimentos hoje. Deus vai te dar novos dons hoje. Deus vai te dar libertação hoje. Deus vai te dar autoridade hoje. Olha aí, olha a gente recebendo. Eu vou contar de 1 a 3 porque o Espírito Santo me disse isso agora. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. O Espírito disse: filho, tu vai profetizar, e no 3 eu vou tomar alguns vasos aqui esta noite. Deixa eu ver quem veio adorar aqui agora. Eu conto 1, o Espírito de Deus te toca agora. Eu conto 1, o Espírito de Deus te toca agora. Eu conto 1, o Espírito de Deus te renova agora. Eu conto 1 e o Espírito de Deus te liberta agora. Eu conto 1 e o Espírito de Deus envolve a sua presença contigo agora. Olha aí, tem gente sentindo esse negócio aqui. Eu conto 2 e 1 e Deus te toma. Eu conto 2 e... Olha Deus tomando os vasos lá atrás chorando, ó. Eu conto 2:30, Deus te toma. Eu conto 2:40, a graça de Deus está descendo. Eu conto 2:50, tem gente sendo transformada agora. Eu conto 2:60, 2:70, 2:80, 2:90. Deus chegou para te dizer: se tu quer receber essa oportunidade, recebe a chama de Deus agora, 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 agora. Agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora, seja cheio agora. Qual é o nome deste jovem? Vem aqui na frente, por gentileza. Feche os olhos e continue adorando, por gentileza. Sobe aqui no altar, querido. Veste este terno para mim, por gentileza. Eu sinto o Espírito de Deus e você está boiando aí. Oh Espírito de Deus, segura essa Bíblia aqui, por gentileza. Porque enquanto eu estava contando de 1 a 3 aqui, eu via muitas letras descendo sobre a tua cabeça. E parece que eu lembrei de mim alguns anos atrás.
E o Espírito disse ao meu coração: filho, tá vendo essas letras que descem sobre a cabeça dele? Eu disse: Deus, eu tô vendo, é claro que eu tô vendo. O Espírito Santo me informou dizendo: essas são as letras que está descendo sobre a cabeça dele hoje, e eu estou dando sabedoria para ele. Se aponte a mão para ele, por gentileza, que você é o profeta na noite. E por que você pediu para eu vestir o terno, pregador? Porque o Espírito Santo disse para mim e disse: filho, avisa para ele que estou eu agora preparando novas roupas para ele, e ele só vai andar deste jeito. E por que eu dei a Bíblia para ele? Porque o Espírito Santo dizia ao meu coração enquanto ele dava a saudação: vou eu levantar ele nesta cidade, e não só na cidade que eu vou mais longe, igual ele disse. Vai Deus te levantar como uma geração influente nesta região. Assim te diz o Senhor: guarda bem a face deste jovem, porque estou eu selando hoje uma nova unção na vida dele, e algo dele vai sair para impactar vidas. E você aponte a mão para ele e diga: a graça de Deus desce sobre sua vida 3 vezes. 1, 2, 3. A graça de Deus desce sobre ele. 1, 2, 3. A graça de Deus desce sobre ele. Assim te diz o Senhor: grava este dia, porque eu selo uma promessa na tua vida. É hoje, é hoje, é hoje. Vai louvar, prepara o louvor.